É isso aí, pessoal. Boa noite, paz e graça. Peça pura sem mistura. Mais um de nosso podcast. Para vocês que estão nos ouvindo, eu sou o Gessé Anselmo dos Santos. Eu sou o Cláudio. E essa é mais uma de nosso podcast entre amigos e convidados. Vamos falar de um assunto bem gostoso nessa noite. Vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Nós cristãos conhecemos como apóstolo e os católicos conhecem como São Paulo. É isso, pastor Cláudio? São Paulo. Não é o time, né? Não é o time não. Não é o time não. E vamos comentar um pouco nessa noite sobre a vida deste grande homem que, segundo nós, depois de Cristo, ele foi considerado um homem que trouxe um avivamento muito grande no meio do cristianismo. Que hoje todo mundo lembra, quem fala do apóstolo Paulo, todo mundo vai saber quem é este homem. É isso? E Atos dos Apóstolos, capítulo de número do nosso texto base, vai falar em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, verso de número 17 e número 18. Vai falar sobre o encontro, a conversão deste homem, que antes era Saulo e agora passou a ser Paulo. Vai falar assim, Atos dos Apóstolos 9, verso número 17. Então Ananias entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse-lhes: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhes caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi o quê? Batizado. Esse foi o início do ministério do apóstolo Paulo. Aí eu pergunto, quem é este homem? Pastor Cláudio, quem é este homem? Quem é este homem, né? Bom, o apóstolo Paulo, a gente faz sempre referência a ele, né, nas suas epístolas, né? Ele escreveu, além das epístolas, né, as viagens missionárias, o seu início, né, no ministério. Mas o apóstolo Paulo, ele era de origem romana, original, ele era, né, cidadão romano, né, mas ele nasceu em Tarso, na Sicília, né? Isso, certo. Dupla nacionalidade. Isso, ele tinha dupla nacionalidade, passou há muito tempo da sua vida. Alguns estudiosos, né, afirmam que ele, durante a sua adolescência, juventude, aí, né, ele não tem ainda alguns escritos, né, concretos dessa fase, né, mas ele nasceu nessa cidade, né, estudou, né, conheceu a cultura grega, né, durante muito tempo, e depois ele Gamaliel. Ele veio para Jerusalém, certo? E aí ele começou aí a aprender, né, a minha cultura romana, né? Verdade. Certo? E Paulo, ele, podemos falar muito sobre a vida dele, podemos ficar aqui até amanhã. Até amanhã. Ainda tem assunto. Tem assunto, tem muito assunto, né? É verdade. Muito assunto. E está também conosco nesta noite o nosso irmão Miqueias. Vai estar aí preparado para comentar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Não é isso, pastor Cláudio está nos ajudando aqui? Vamos lá. Não é isso, Miqueias? Vamos aprender com ele agora aí, com os seus estudos. Benção demais, irmãos. Assim, falar de Paulo é algo... Não é nada muito simples falar de Paulo, né? Falar da vida de Paulo, a gente pode desenvolver muitas literaturas, né? Isso. Sobre o seu nascimento, a sua preparação, acho que tem o antes e o depois, né? O seu encontro com Cristo, né? Depois essa jornada que se começa, né? Cumprindo um propósito, e depois a sua morte, né? Realmente, a gente, como você falou, Gessé, ele foi um homem extremamente relevante, né? Acho que quase 50% dos escritos do Novo Testamento foram feitos por ele, né? Então, quer dizer, ele deixou uma carga de conteúdo, uma carga de ensinamento muito, muito relevante, que daria destino para a igreja dos próximos séculos, das próximas gerações, né? Até que o Senhor voltasse, né?
E é muito intrigante, né, o tipo psicológico de Paulo, né, o seu comportamento, né, a sua forma de comportamento, porque a gente percebe que pela preparação de Paulo, ele não era alguém de uma família comum, pobre, né? Não era. Por quê? Porque Jerusalém era a cidade dos nobres, né? Jerusalém era o lugar dos lugares, era onde realmente as autarquias, as autoridades, tudo de melhor, economia, tudo de melhor, estava em Jerusalém. Exatamente. Por isso que ele veio da nobreza, né? Ele vinha de uma nobreza, porque, olha só, se a gente pegar e tentar entender como funcionava o processo, por exemplo, de preparação de um judeu, é mais ou menos assim. Hoje nós temos nossos filhos, nós tentamos colocar nas melhores escolas, quando não particular, tentamos escolher a melhor escola pública que é referência, porque a gente quer que o nosso filho faça o quê? Passe aonde? Na UNB, né? Isso. Hoje é uma universidade federal, né? E a gente quer que ele faça o quê? Medicina, advocacia ou engenharia, né? É o sonho de um pai ver o filho realmente, né, chegar no topo, né? Só que lá em Israel era diferente, né? O topo para um pai era esse filho ser recrutado por um mestre. Entenda só, com 12 anos ele já tinha que ter todo os 5 primeiros livros da Bíblia decorado. Né? O Pentateuco, ele tinha que estar com tudo decorado na ponta da língua. Então, tinha um tempo que eles iriam fazer uma prova em Israel. Né? Eles eram chamados de Talmudes, né? Talmudinhos, isso mesmo, Talmud. Talmudinhos, né? Desde criancinhos eles começavam a aprender o Pentateuco. Isso mesmo. Então, esse era o vestibular deles, né? Porque o pai, a vida inteira sonhou. O pai não conseguiu entrar na linhagem dos sacerdotes. O pai não conseguiu ser recrutado. E ele teve que desenvolver uma profissão. Então, a gente vai ver muitos desses filhos aprendendo a profissão dos seus pais também, né? Então, o que aconteceu? Então, a gente vai percebendo que aí, quando chegava diante desses mestres, eles faziam uma prova extremamente rigorosa e o mestre aprovava ou reprovava. Os reprovados iriam para suas casas, se tornariam pescadores, carpinteiros, se tornariam médicos, outras coisas, né? Fariam outras profissões, né? E os que eram selecionados, eles ficavam aos pés dos mestres, né? E é como se fosse comer na poeira dos mestres mesmo. Na onde o mestre ia, eles iam atrás. E a formação era essa, era um discipulado, né? Para eles entrarem nessa linhagem. Né? Então, então é muito interessante, por quê? Porque a gente percebe que quando a gente olha para os discípulos, a gente entende que todos esses foram reprovados. Os caras estavam cada um seguindo as suas profissões, eles não estavam, né, lá no Sinédrio. Não é verdade? Olha que coisa interessante. Interessante, eu não prestei atenção nisso. Ou seja, o próprio Jesus foi reprovado. O próprio Jesus não passou, não foi escolhido por um mestre. Né? E olha que Jesus, aos 12 anos, estava dando aula lá, né? Discutindo. Isso. Né? Discutindo os livros da Bíblia. Os escribas fariseus lá discutindo. Discutindo. Então a gente percebe que é muito intrigante. Esse homem chamado Paulo, que veio de uma família extremamente nobre, foi investido muito dinheiro para que ele estivesse em Jerusalém estudando, e realmente ele era um cara diferenciado. Ele é um cara de notório saber, de habilidades. É como se Deus se preparasse de forma muito específica para um propósito muito específico. Né? Porque o desafio de Paulo ia ser muito maior até mesmo do que dos próprios judeus. Né? Se a gente for ver as epístolas de Paulo, não dá nem para se comparar, né, a magnitude do seu ministério com dos apóstolos. Foi Pedro mesmo que cita mais na frente, né? Talvez tenha alguns escritos que não foram publicados, né? Que a gente não sabe, né? Tem as epístolas, né? Que ali são ricas formações que nós temos ali até para a sociedade de hoje, né? Verdade. Certo? Não só para a igreja, né? Mas principalmente para a igreja. Mas ali tem ensinamentos que vão além do nosso entendimento. Sim, é verdade. Tem muita literatura de escritos, né? De escritores da época que são bem interessantes, né? Existe também um manuscrito que eles encontraram, como é que é o nome dele, rapaz? Atos de Paulo e Tecla, né? É um manuscrito que foi encontrado também logo depois. Tecla era uma jovem de uma alta nobreza também, onde Paulo exerceu uma influência muito grande. Então, ou seja, esse manuscrito relata vários acontecimentos que
não foram registrados, né, na Bíblia, né? Então, mas é interessante, historicamente, né, Flávio José tem muitas citações, bastante relatos de acontecimentos também, que você vai ver que é muito interessante, né, a magnitude realmente da realização desse ministério de Paulo. O interessante que tem esse livro aqui que eu sempre gosto de ler, fala sobre Paulo, o estudante farisaico. Aí ele cita também em Gálatas, Paulo vai fazer a referência em Gálatas capítulo 1, verso de número 14, ele fala: e na minha nação excedia em judaísmo e muitos da minha idade. É aquilo que você estava comentando. Exatamente. A idade dele tinha que seguir esse conceito. Paulo, ele era muito inteligente. Era muito inteligente. O Paulo, o Saulo, né? Saulo de Tarso. Caracterizado por tal veemência e poder. Justamente que ele veio de Tarso, né? Da Sicília, né? Saulo de Tarso, né? E vamos continuar com o nosso podcast. Está começando agora o nosso podcast. Esquentando aí os debates. Está esquentando, já gostei, que isso. Uai, Miquel, tá estudando? Esquentando os debates aí. Rapaz, olha só, velho. Vamos falar sobre a vida de Paulo. Rapaz, eu falei, rapaz, eu nunca parei para estudar. Eu também. Meu Deus. Quando eu me deparei com tanto de coisa, meu Deus do céu. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Vamos falar um pouquinho de algumas coisas aqui, né? Que a gente conseguir lembrando, né? Mas é muito grandioso, né? A gente tira muita riqueza, muita pérola de aprendizado mesmo. De toda a vida de Paulo, né? Isso. Paulo representa e prefigura aí, eu me entender também, uma prefigura, uma vida de Moisés, né? Como foi Moisés, né? 40 anos no deserto, 40 no Egito, né? Certo? E os ensinamentos que Moisés teve, né? Certo? Logicamente, uma cultura diferente, um momento diferente, né? Uma situação diferente, mas Paulo, ele teve aí como quase equiparado à vida de Moisés em termos de cultura, ensinamento e o propósito que Deus tinha para com um e para com o outro. Para com o outro. Em diferentes momentos do cristianismo, né? Um tempo, né? Que a nação judaica estava se formando, depois de um outro tempo que ela se formou, que Jesus Cristo veio, e o evangelho teria que ser expandido entre as nações. Interessante. Paulo, ele era, nessa introdução nós estamos falando sobre Paulo, e ele fala que ele era o cabeça de qualquer círculo, ele estava entre todas as pessoas, todo mundo parava para ouvir Paulo. Exatamente. Nós temos referência na Bíblia, quando ele estava na Grécia, que ele chega lá e aquele Deus desconhecido, todo mundo parou para ouvir aquele ele começa a discutir, né? Isso. Porque ele conhecia a cultura grega, né? Certo? E ali, como ele ia introduzir o evangelho numa cultura diferente, né? Mas ali, pela sua sabedoria, ele conseguiu, né, discutir, tratar os assuntos, né? E os gregos entenderam. Que Deus é esse então, né? Desconhecido. Nos mostra esse Deus desconhecido. Precisamos conhecer, né? E adorá-lo, né? É verdade, Paulo já sabia aquela cultura, né? Aquele Deus desconhecido, ele já sabia que era Cristo. Acho que na época de Alexandre o Grande. Mas os gregos não sabiam, né? Na época de Alexandre o Grande, né? Que os judeus sempre acompanhavam e abriam sinagoga naqueles lugares. Aí Paulo já sabia, talvez os judeus não sabiam, os antigos não sabiam, né? Sabiam daquilo, mas esses novos não estavam sabendo dessa história do Deus desconhecido. Aí Paulo... foi uma estratégia sobrenatural de sabedoria, uma sabedoria o maior estrategista evangelístico foi Paulo. O cara pegou uma deixa dessa e entrou de cabeça com o evangelho de Jesus Cristo lá, né? Por quê? Porque era um povo devoto, eles tinham muitos deuses, né? E tinha até um Deus que eles, né, não conheciam. Esse aqui é para um Deus que a gente não conhece. Tinham tantos deuses que tinha um que não conhecia. Como é que Deus dos deuses, né? Deus dos deuses. Aí esse Deus conhecido que vocês não conhecem, é esse que eu estou pregando, né? É esse que eu estou pregando. É isso aí, a podcast só está começando, nós estamos falando só um pouco da introdução, nós vamos tomar um cafezinho que está quentinho nos esperando, vamos para um break rapidinho e retornaremos com a nossa podcast Tesouros Bíblicos. Agora sim, voltamos pessoal com a nossa podcast. Foi só a introdução, vamos continuar com a nossa podcast Tesouros Bíblicos. E nós estamos comentando sobre a vida do apóstolo Paulo. Comentamos um pouquinho na introdução quem era Paulo, né? Que é Paulo, né? E agora vamos fazer a primeira pergunta.
Miqueias, quem era Paulo? Então, Paulo, agora vamos falar quem era esse homem, grande homem de Deus. Rapaz, esse cara, chamado Paulo, aqui em Filipenses, cadê? Deixa eu pegar aqui. Filipenses 3, olha só. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, entenda só. Esse cara, ele está reconhecendo quem ele era. Na verdade, no versículo anterior aqui, ele falou, ó, se alguém aqui de vocês pode confiar na capacidade, na carne, nas habilidades, esse alguém sou eu. Porque olha só minhas habilidades. Olha só o que eu carrego. Eu sou da tribo de Benjamim, cara. Eu sou da linhagem. Sou da linhagem sacerdotal. Da nata, né? Eu sou da nata. Eu fui circuncidado no 8º dia, que fala de zelo realmente pela liturgia, pelos preceitos, né, pelos detalhes da lei. Né? Então entenda só, hebreu de hebreu. Quanto à lei, eu era fariseu. Fariseu eram os caras mais chatos que tinha, velho. Em relação à lei, em relação aos procedimentos, em relação aos detalhes. Os caras eram terríveis, eram os piores. Né? Os caras eram irrepreensíveis, os caras realmente eram muito detalhistas, muito exigentes. Olho por olho, dente por dente. Em cumprir perfeitamente a lei. Né? E aí você vê um cara que se destaca no meio dos fariseus. Paulo. Se o fariseu já era chato, extremamente... ou seja, Paulo era mais ainda. Entende só, cara? É verdade. Paulo era mais ainda. Porque ele era um cara que se destacou, né? Ou seja, é tanto que a prova disso é que ele se tornou um perseguidor da igreja. Você vai perceber que eles não tinham autorização para matar cristãos, porque essa autorização tinha que vir de Roma. Ou seja, Israel era governado por Roma. Né? Ou seja, então, na verdade, mas o que ele fez? Paulo que encabeçou as perseguições, foi ele que estava lá na morte de Estevão, ele foi cúmplice, ele que deu aval, ele que saiu atrás lá do Sinédrio pedindo autorização aos sacerdotes para sair fazendo arruaço e sair matando. Nas casas, invadindo. Não, então tipo assim, a gente percebe que tem uma passagem aqui que fala que ele era, aqui em Atos 9:21, exterminador de cristãos. Ele era assassino, cara, de cristãos. Ele matava, ele exterminava, ele invadia as casas e matava os cristãos mesmo, entendeu? Então, sanguinário horrores. O cara era terrível, terrível. Mas Atos fala, né, que ele, respirando ainda a morte de Estevão, saiu dali com sangue no olho, né? Ali fervendo. Caiu a capa de Estevão, caiu tipo assim, isso aqui é só o começo. Estevão aqui é só o começo. Vocês não sabem o que ainda tem para eu fazer ainda nessa nação. Bem interessante isso, o Miqueias falou, né? Os fariseus eram chatos. Aí apareceu um mais chato do que os fariseus. Paulo, o nome dele. Rapaz, como é que pode? Era chato. Os caras eram detalhista, minucioso, tentavam cumprir à risca, né, a lei. Né? Só que os caras não botavam um fardo pesado sobre as costas do povo que nem eles carregavam na vida no dia a dia. Né? O próprio Jesus chega lá na frente, como é que pode? Vocês querem cobrar algo dessas pessoas sem que você não faz isso? Vocês não conseguem fazer isso na vida real, né? Ou seja, no tempo é fácil cobrar. Mas eram os caras que eram guardião dessa lei, né? Que eles, então você vê só, o cara conseguia motivos para sair matando todas as pessoas que se diziam cristãs ou adeptas a essa fé. Tinha uma influência muito grande, Paulo. Muito. Mesmo novo, ele tinha uma influência tanto no farisaísmo como em Roma. Sim. No Império Romano, para poder alcançar essa carta perante os reis, perante César. Porque foi autorizado para ele um grupo de soldados, né? Olha aí. Ou seja, é bem provável. Sendo um judeu, exatamente. Roma ainda liberou um grupo de soldados para ele poder sair à caça desses anos. Então, imagina só. Agora entenda só uma coisa. Aqui a gente percebe o quê? Que ele tinha algumas habilidades militares também, né? Porque ele fala muito bem sobre armas, né?
quando ele fala das armas da fé, né? Ele entende perfeitamente o funcionamento das armas. Então, dá para se entender aqui que ele teve provavelmente alguma instrução militar, né? E ele estava encabeçando um grupo de soldados ali para sair à caça dos cristãos, né? Então você percebe que ele é um cara que sabia exatamente quais habilidades e capacidades ele tinha. Mas aqui nesse mesmo versículo de Filipenses, ele fala, né? Mas o que para mim era poder, autoridade, habilidade, capacitação, eu tornei isso como esterco, né? Ele teve que se desfazer de tudo isso, né? Para realmente viver a essência de Cristo, né? Então no coração dele ele sacrificou tudo isso, né? Mas a gente percebe também uma coisa muito interessante, que é o quê? Esse Paulo ele era considerado o braço de ferro do Sinédrio. Então, ou seja, a personalidade dele era muito forte, como você falou, já sei, muito forte. Mas para a missão que Deus tinha para ele tinha que ter esse perfil, sabia? Ele não podia ser um cara Como Pedro. Chorando, amoroso, não sei o quê. Ou muito arredio demais. Você entende? Muito ignorante. Cara, ignorante que eu falo na questão sim, do saber, né? Que Pedro veio mas da lida, né? Isso, Pedro era apegado aos costumes judaicos. Você vê que Paulo escreve aos Gálatas, ele fala sobre isso aí, não é isso? Sim, exatamente. Então a gente hoje, explicando os tipos psicológicos, né? Todo ser humano ele tem um perfil psicológico, né? Que normalmente a ciência, com estudos atuais, dizem que são os influentes, que são as pessoas comunicadoras, amáveis, que se conectam com pessoas, são aqueles mais estáveis, que são bons ouvintes, são aqueles que são excelentes amigos, né? Fiéis, aqueles dominantes, que aqueles que onde chega domina tudo, entendeu? E realmente é tarefa, resultado, e aqueles conformes, que é os caras extremamente detalhista, minucioso, que consegue pegar uma vírgulazinha fora do lugar, né? Então a gente percebe que Paulo é um cara dominante e conforme, era um cara extremamente, ele não era muito de ficar ouvindo, ele era extremamente direto de falar, né? Não levar desaforo para casa. Vai falar logo na data mesmo. Era um cara que não tem rodeio, papum. Entendeu? Você é servo do diabo. Entregue você na mão de Satanás. Vai. Seja honesto. Quer dizer, era um cara não era um cara de meias palavras, era um cara de. Não dá muita prosa com um tal de Alexandre aí, não. Eu já entreguei na mão de Satanás. Acabou. Esse aí já tá. Filho do diabo. Rapaz. Então, imagina só. A responsabilidade, o cargo que Paulo ia carregar precisava desse perfil. Então a gente percebe que todas as coisas colaboram. Por isso que Deus falou, né? Para Barnabé, né? Esse é um servo valoroso para mim, entendeu? Não, cara, mas Deus, o senhor não está vendo que ele está matando os cristãos, está fazendo atrocidades, esse homem não é de confiança. Ele não é de confiança. E o Senhor falou para ele, não, ele é vaso valoroso. Para Ananias, né? Ananias, né? Ananias, verdade. Ananias, isso mesmo. Barnabé foi da viagem. É isso mesmo. Ananias. Então quer dizer, um vaso valoroso para o Senhor. Então, assim, é muito interessante, porque esse encargo que ele carregava, ele precisava. Toda essa preparação estava realmente colocando, trazendo capacidade para ele, porque ele era um cara que iria falar para todos os níveis da sociedade. E, na verdade, se a gente for perceber, ele focou na autarquia, né? Verdade. O cara falou dos governadores, dos imperadores, ou seja, ele quis fazer a defesa dele diante do imperador, né? Então, quer dizer, o cara fez, e realmente a esposa do imperador se maravilhou, ele conseguiu, a guarda petroliana, né? Imagina só que essa guarda ela se reservava de 6 em 6 horas. E os caras tinham que ficar colados com o Paulo ali, guardando ele. Agora imagina, cara, você ficar 6 horas ouvindo a pregação da palavra desse homem. Não tinha um que não se convertesse. Então entenda só, o cara estava estrategicamente, a guarda pretoriana era a guarda real, né? Eram os caras realmente ali ligados às altas autoridades, autarquias, né? Então Deus tinha uma estratégia, né, para disseminar isso nas cabeças, né? Então realmente foi um encargo extremamente relevante que Paulo fez. O interessante que você falou, que ele conhecia de armas,
E também ele conhecia dos jogos que aconteciam em Roma, no Coliseu, esse tempo sabe, tanto que ele cita, fala que a salvação é como se fosse um atleta, corre em volta de um estádio, então ele estava por dentro também disso, tá vendo? Tipo as Olimpíadas, já existia na época. né? Exatamente. Ele estava. Então Deus sabia quem estava chamando. Competições olímpicas, né? É verdade. Então Já havia nessa época, né? Um pouco. Ele usa a linguagem, né? Isso. A linguagem para aquele povo, para aquele público, eles entendiam perfeitamente de jogos. Eram pessoas apaixonadas por jogos, né? Que amavam jogos, parava tudo, enchia os coliseus, né? Para assistir aqueles jogos, né? Você percebe que ele ajusta a sua linguagem, né? Ao entendimento dos romanos, daquele povo romano, né? O pessoal pergunta assim, a estatura de Paulo, nós estamos falando quem era Paulo. Muitas pessoas perguntam qual o tamanho dele, se era calvo, se tinha cabelo, se era pequeno. Tem umas caricaturas de Paulo. Como é que é a altura de Paulo mesmo? O cara... E agora, né? Não é porque as pessoas perguntam? Sim, até de pregações as pessoas ousam a falar, Paulo era nessa altura. Alguns estudiosos aí, né, nessa questão já falaram que Paulo ele não tinha uma alta estatura. Em média... Por ser judeu? Em média ele tinha aí na faixa de 1,60, 1,58, ele era pequeno. Entre aspas, né? Entendeu? Para a altura da época, né? De um judeu, né? Enfim, ele era de pequena estatura, certo? Não como Zaqueu, publicano, né? Que era menor ainda, né? Que era menor. Mas ele não era alto, né? Certo? Alguns também falam que ele tinha muita barba, mas era calvo, né? Calvo, exatamente. Isso. Certo? Além também de suas constantes crises, né? Estomacais, que alguns admitem que ele tinha era princípio de úlcera, outros falavam que era gastrite, né? Certo? Que Paulo tinha. E esse espinho na carne, ele é muito, hoje, nos nossos dias, é muito discutido, né? Sim. Que tipo de espinho na carne que Paulo tinha, né? No seu interior, né? Tem muitas pessoas que falam que era não sei o quê. Já chegaram a comentar em alguns estudos, né? Que Paulo tinha um relacionamento amoroso, né? Certo? Mas só são especulações. Outros falam que, com mais veemência, que são os mais aceitos, que ele tinha uma doença estomacal, né? Uma doença crônica, digamos assim, né? No qual ele lutava contra ela, certo? Constantemente, né? Verdade. Mas até hoje não sabemos assim ao certo que tipo de enfermidade que Paulo tinha na sua carne, que era chamado espinho na carne, né? Se era uma doença gastrite, úlcera, né? Uma pancreatite, alguma situação nessa área estomacal. Até hoje não está provado. Tem uns que falam que aquele espinho na carne de Paulo era a mulher que ele tinha, separou e ficava atormentando ele. Outros falam porque ele tinha Cuidado, vai falar com sua esposa é espinho na carne com outro homem, né? Cuidado. Vigiar. Já ouviu muitos disso, né? Que Paulo você é espinho na minha carne, rapaz, fala esse nome. Aí falar que ele tinha um relacionamento afetivo com outro homem, enfim. Então cada um tira umas ideias. Tem várias especulações sobre isso. Se a gente for analisar o comportamento desse homem em relação à lei, à perfeição que ele exigia, né, das escrituras, tanto antes do encontro com Jesus como depois do encontro com Jesus, a gente pode perceber uma probabilidade muito baixa, né, de talvez ser, sei lá, relação sexual, mulheres, ou coisa do tipo, porque esse era um cara extremamente minucioso, mas é muito complexo, porque ele era homem também, né? Um homem, ele tinha as demandas fisiológicas que um ser humano tem, né? Então realmente, mas é bem complexo, né? É bem complexo mesmo. Só quando a gente estiver lá no céu, a gente pergunta para ele, que é esse, mano? Fala aí pra nós. Eu acho que seria até uma armadilha descobrir que espinho é, senão todo mundo ia ficar justificando os pecados, sabia? Também, né? Não, não é espinho na carne, não. Deixa aí. Entendeu? Deixa na carne. Aí seria um argumento para você pecar. Né? Exatamente. Não, Paulo tinha também. Paulo fez isso também. Eu posso fazer, você entendeu? Então ia desandar a igreja, né? Nossa. Olha o nosso break. Vamos que vamos. Vamos lá. Tá bom, hein? A bênção pura sem mistura. Isso aí, pessoal.
Então, falando sobre quem era Paulo, comentamos um pouco, e bem interessante, nós estávamos falando sobre o espinho na carne de Paulo, né? Para não dar brecha, talvez Deus até permitiu ela não falar o que era, né? Porque, para não dar brecha, como você falou, para não ter desculpinha. É porque senão ia ser uma historinha que todo mundo ia ficar contando, entendeu? Porque o povo já tem dificuldade de se arrepender dos pecados, né? A gente é perito em dar desculpa para os nossos erros e não assumir a nossa responsabilidade, né? Então é como se a gente parece que herdou esse peso lá de Adão, né? Acho que é herdado mesmo de Adão. E aí a gente precisa se livrar desse fardo, né? Agora imagina se a gente descobrisse um pecado que Paulo não conseguia vencer, né? Se tivesse escrito na Bíblia, ele estava enrolado. O povo ia ter base bíblica para pecar. Verdade. O pessoal sem base bíblica está procurando algum gancho achando isso, né? Então acho que foi estratégico o Senhor realmente não manifestar e não revelar. Aí todo mundo vai ficar pensando o que quiser, né? Mas ninguém nunca vai ter certeza. É verdade. E o que importa é a graça do Senhor mesmo. É a graça, né? Outra coisa, essa outra pergunta é bem interessante. Qual era o ministério de Paulo, o foco do ministério de Paulo? Ele tinha um ministério grande, né? Para mim, um dos apóstolos, o maior ministério assim, que foi executado, eu acho que foi o de Paulo. Qual era esse ministério, Miquel, pastor? Como é que era? Pois é, eu acredito que Paulo ele foi colocado pelo Senhor de forma estratégica, Gessé. Porque Paulo tinha alguns pré-requisitos que precisaria, né? Uhum. Ele era um cara extremamente instruído, douto, um cara poliglota, que falava várias línguas, né? Então, por exemplo, a gente entende que o Senhor tem capacidade de dar o dom de falar em línguas estrangeiras para a gente sair pregando, né? Mas não é algo comum. Não. É algo sobrenatural muito específico, em pontos específicos, né? Mas, ou seja, Paulo era um cara poliglota, falava realmente várias línguas, ele era um cara extremamente douto, um cara que viveu a vida inteira se instruindo, estudando, conhecendo todas as culturas, né, todas as religiões. Era um cara realmente que dominava todas as informações. E extremamente zeloso, né? Zeloso por tudo aquilo que ele acreditava. Então eu entendo que Deus o colocou de forma estratégica para o evangelho não teria chegado nos gentios, porque Pedro não ia deixar. Você entende que os apóstolos estavam brigando? Eles caíram matando em cima de Paulo. Como é que você está, né, pregando, né, batizando o judeu aí? Como é que pode? Não. Ou seja, o entendimento dos judeus estava muito limitado a Israel, né? A Jerusalém, entendeu? E Paulo não. Paulo, como ele era um cara de dupla cidadania, ele falou, pô, eu sou judeu, mas eu também sou romano, entendeu? Então, quer dizer, eu fui alcançado. E eu quero que essa graça alcance a todos, né? E a ordem que ele tinha era essa, né? Uhum. Então, eu entendo que ele foi um ponto estratégico para que o evangelho chegasse até nós hoje. Porque senão essa crença, esses paradoxos, essa crença, esses paradigmas que os apóstolos tinham, né? De ficar fechadinho no grupo deles, entendeu? No grupinho, o povo dos judeus, os que eram circuncidados. Você viu a guerra que deu lá, né? Circuncida, não circuncida, como fazer e tudo mais, entendeu? Como é que vai circuncidar um romano? Não, ele tem que ser circuncidado, os apóstolos exigindo que circuncidasse quem se convertia, né? Preso ainda muito na lei, né? Nesses dogmas doutrinários. Nos dogmas doutrinários, né? E realmente a gente percebe que Paulo foi esse cara que bateu de frente, né, com essa religiosidade, né? E mostrando realmente uma face do evangelho de graça que seria alcançado no mundo. Então eu vejo que Paulo foi colocado estrategicamente para que esse ministério não ficasse só em Jerusalém, mas passasse pela Judéia e chegasse aos confins da terra, né? Alcançar tudo isso. Alcançar todos, né? E realmente sim, eu entendo também da mesma forma que a visão que Paulo teve do evangelho de Cristo Jesus foi bem mais ampla do que os próprios apóstolos que andaram com Cristo Jesus.
sendo que era para eles ter essa visão. Exatamente. Andaram com Cristo e não tiveram. Ou seja, Paulo não viu, não andou, não conheceu pessoalmente a Jesus, né? É tanto Mas, que era questionado o seu apostolado. exatamente. O pessoal questionava, porque ele não foi escolhido perante testemunhas, né? Não viu Jesus, não foi chamado por exatamente, Jesus. não foi chamado pessoalmente por Jesus, né? Ele teve um encontro sobrenatural. É tanto que a gente percebe que Paulo, ele logo que ele se converteu, ele não teve como ser recebido pelos apóstolos. Ninguém queria recebê-lo, né? Porque ele não era um homem confiável, era um cara que tinha assassinado muitos cristãos. Então imagina se você ia receber na tua casa esse homem. Só um traíra aí. Não, esse cara tá se fingindo de cristão. Tá amando. E aí o que os apóstolos, o que os israelenses precisaram ver? Frutos, né? Então, por quê? Não tem como esconder uma árvore, né? Quando ela dá frutos, né? E aí, ou seja, a partir do momento que ele deu frutos, ele ficou 3 anos lá para a banda do Iraque, Turquia, Isso. né? Para aquele lado. Arábia, isso mesmo. Ele ficou mais ou menos uns 3 anos. O Barnabé, né? O Barnabé pegou Sim. E ajudou Paulo. E depois que ele voltou, né? E ainda assim teve uma resistência, né? Verdade, teve. E aí depois você percebe que ele foi levado para longe por mais uns 10, 12 anos para ser preparado, né? Isso. Então realmente teve que ter uma mudança de muitas crenças, quebrar muitas crenças na vida de Paulo, né? Para ele fluir no ministério, né? E Paulo, ele era um tipo de pessoa que no seu ministério acho que ele não tolerava esse tipo de coisa, assim, pô, eu vou, mas agora já não vou mais. Foi um caso que aconteceu com João Marcos, não é isso? João Marcos foi na caminhada junto com ele, aí depois no meio da caminhada falou, não, vou voltar no soldado dos pais, enfim, que João Marcos também era parente de Barnabé. Aí Paulo falou, não, esse negócio aí não rola não vai dar certo aqui não. Ele, eu acho que era extremamente zeloso também na parte de pregar o evangelho. Sim. Não é isso? E ele é um cara que né, ou seja, naquelas viagens missionárias, né, teve umas tretas lá com o João Marcos, né? Barnabé não era também? Isso. Porque ele disse que nos tempos mais difíceis João Marcos não esteve com ele, não era justo ele ir junto com ele, né? Então ele era um cara firme, né? Ele era um cara realmente que prezava por esses detalhes, né? E a gente percebe que, estou vendo aqui, na verdade lá em Gálatas 1, logo após a conversão, ele passa 3 anos na Arábia, né? Isso. E depois ele volta para Damasco, ele não vai para Jerusalém. E é lá em Damasco que é feito um seminário com o próprio Jesus Cristo, por anos, né? Ele fica por quase uma década, né? Para depois retornar de fato nas viagens e tudo mais, né? Ou seja, ele estava sendo discipulado, né? Verdade. E aí, ou seja, lá em Atos 9:26 é que ele volta para Jerusalém. Então, quer dizer, mas ele teve que mostrar frutos, né? Tem que mostrar. Porque o cristão tem que mostrar frutos. Verdade. Verdade? Senão ninguém acredita na sua conversão. A nossa conversão ela vai ser creditada pelos outros na medida que a gente der frutos. E o nosso fruto permanecer, né? Isso é verdade. Exatamente. Então essa historinha de nos tornamos cristãos, mas não temos frutos, então realmente é a historinha que a gente fica contando, né? Cadê os frutos? Quais são os frutos que a gente está dando, né? Quais são os frutos que a gente está produzindo, né? O que as pessoas olham e vêem nas nossas árvores? Uma árvore seca, só com folhas, só com galhos, né? Por quê? Porque a gente precisa dar fruto. Uma árvore que dá fruto, ela tem folha, então ela gera sombra, né? Ou seja, ela é um ambiente de refúgio para as pessoas, né? Tem alimento, tem sombra, tem descanso, né? Verdade. Então a vida do cristão tem que ser isso, né, Gessé? Verdade. Ele tem que dar sombra, ele tem que dar refrigério para a vida do próximo, né? E para você dar, você tem que ter, né? Tem que ter. Né? Isso é verdade. E o interessante, Miguel, vamos supor, se Paulo tivesse no dia de hoje, ele ia meter muita catracada em muito cristão hoje em dia. Porque ele não aceitava as coisas que acontecem hoje em dia no nosso meio cristão. A forma que levamos o evangelho bem diferente do que Paulo levava, né? Ele não aceitava nem Pedro levar o negócio que ele foi lá e deu uma catracada nem Pedro. Eu acho, Gessé, que Paulo, ele vinha de voadora contra as nossas igrejas.
Ele ia lutar com a gente igual ele lutou contra os fariseus. Ia pular Contra com os dois hipócritas, pés no peito. Né? contra os romanos, contra os Isso é idólatras, entendeu? Ele vinha de voadora, certeza, porque Paulo não era de ficar levando para casa não, ele tinha que falar, ele falava, ele era profeta. Ele era um cara que fluía nos 5 ministérios, né? Ele apacentava, ele era um evangelista nato, né? Ele era um mestre, extremamente incrível em ensinar, uma habilidade absurda em ensinar. E era profeta, quando tinha que profetizar, decretar juízo sobre a vida das pessoas, né? Decretar vida também sobre a vida das pessoas, entendeu? Aquele lá que queria se beneficiar do evangelho e foi lá, que é isso? Aí fica cego aí, eu quero, não, passa um pouco disso aí que nós vamos trocar, quanto é que você ganha, né? Vamos na nossa linguajar. Quanto é que você ganha, me dá isso aí porque eu você está tirando de oferta aí, vamos lá. Paulo falou, Ensina não, aí, não sei não, rapaz. Mas já pensou, pô? Você realmente pregando o evangelho genuíno, sofrendo perseguições, porque logo depois que ele voltou a Jerusalém, estava sendo tramado, a morte dele estava tudo planejado de Paulo. E a igreja teve que ajudá-lo a fugir, né? E aí ele chega, né, para um cara que diz que acabou de converter, e o cara, poxa, cara, me ensina aí como é que eu viro um preleitor, para eu ganhar umas ofertas aí, como é que eu faço para tirar as ofertas que você está tirando aí também? Imagina só, né? Então, quer dizer, nada a ver, totalmente fora do propósito, né? Totalmente fora. Fora da visão, alguém realmente com estutícia, né? Com mais estutícia, né? Verdade. Então, o Evangelho fugiu muito hoje em dia acerca daquilo que Paulo pregava. É aquilo que Cristo ensinou, que Paulo seguiu, assim como os apóstolos. Então, o Evangelho de hoje fugiu muito, está fugindo, vamos dizer, né? Eu percebo que, Jessé, o evangelho que a gente tem vivido hoje, ele é um evangelho customizado, né? É um evangelho que precisou se adaptar às nossas demandas. Hoje as pessoas, elas não são ensinadas a caminhar por propósito, elas são ensinadas a caminhar por conveniência. Peraí, onde é que eu vou congregar? Não, tem que ser do lado da minha casa. Onde é que eu vou fazer missão? Tem que ser onde realmente dê para ajustar a minha logística, isso, aquilo. Então a gente vai perceber que as minhas demandas e as minhas necessidades, elas estão sempre na frente das minhas tomadas de decisão. Então, enquanto a gente toma decisão baseada nas demandas e necessidades, a gente está caminhando por necessidade, não por propósito. Ou seja, estamos fora do propósito. Quem caminha por necessidade está fora do propósito. Logo vai se pegar em engano, em raiz de engano, entendeu? E vai se enganar. Né? Porque quem caminha por propósito, ele sai de Jerusalém e vai lá para a Ásia. Você entendeu? Entendi. Sem nenhum tipo de vantagem. Na verdade, sofrendo perseguição, sofrendo picada de cobra, sofrendo doenças, sofrendo prisões, sofrendo açoites, sendo abandonado pelos amigos, pelos irmãos apóstolos, sendo abandonado pela igreja, porque ele reclama, né? É isso. Cadê vocês? Vocês me abandonaram, vocês me deixaram aqui sozinho. Traga um livro para mim, alguma coisa, traga minhas coisas, minha capa, meus negócios aí. Manda alguém aqui para me ajudar, né? É o último desses irmãos aqui comigo, entendeu? Então, entenda só. Ou seja, a morte de Paulo, ela se dá em meio a esse cenário, né? É verdade. É um cenário de abandono. Ele fala, né, Timóteo, ele escreve a Timóteo, todo mundo me abandonou, a não ser o Deus Pai que está comigo, mas todo mundo me largou aqui. Cadê vocês, né? Nenhum foi a minha defesa. Foi? Então, é triste, né? Existe alguma conveniência nas decisões que o apóstolo Paulo tomou? Nenhuma era conveniente a ele. Nenhuma, né? As decisões que ele tomou foram todas desproporcionais e todas dolorosas, desconfortáveis. Então, ou seja, porque era um cara que caminhava por propósito, que entendeu, era extremamente zeloso. Ele caminhava por propósito. Deus falou comigo isso no final do ano passado, né? A gente tinha estruturado uma logística perfeita para as coisas, a escola, o trabalho, a escola das crianças, né? A empresa, isso, aquilo, estruturando tudo bonitinho, cara. Estava tudo perfeito, como nunca antes. E foi um ano que eu falei, vamos colocar minha casa em ordem. E aí o que acontece? Mas a gente foi confrontado nesse detalhe. Por quê? Porque o Senhor falou, você está caminhando por propósito ou por necessidade? E eu falei, não, é por propósito. Nós sempre colocamos né? Por propósito, né? É por propósito, Senhor. Que isso? Eu estou pensando no reino. Lá no coração vem a conveniência, né? O que é conveniente para mim? O que é perto? O que é mais barato? Isso. O que ajusta no meu orçamento? O que eu gosto? Né? Onde eu me adapto? Né? É verdade, muito interessante isso. I take a breath and let it out.
É isso aí, pessoal. O assunto tá gostoso, tá bênção pura, sem mistura. Mas infelizmente nós temos que chegar a uma conclusão, um resumo, porque senão vamos passar a noite. Conclusão do final do término, né? Do término. Vamos fazer um resumão dessa nossa podcast? Vamos lá. Falar sobre a vida de Paulo. Resumão aí, Miquel. Pois é, então a gente percebe que essa jornada de Paulo, desde a preparação, desde a perseguição da igreja, desde o seu encontro com o próprio Jesus, né? Então ele não perseguia só os cristãos, ele perseguia o Jesus dos cristãos. É assim que Jesus fala, né? Paulo, quem tu persegue, né? Porque me persegue. Porque tu me persegue. Exatamente. Ele perseguia o Jesus dos cristãos. Né? Dos cristãos. Né? Então, ou seja, ele teve que realmente ser confrontado pelo próprio Jesus dos cristãos. Porque nenhum apóstolo acho que teria a capacidade de pregar para ele e convertê-lo. Ah, tinha não. Porque o nível de convicção e crença desse homem era muito enraizado. Muito enraizado. Era muito profundo, ele era muito convicto. Acho que se não fosse uma experiência sobrenatural desse nível, ia ser muito difícil ganhar para o Senhor. Verdade. Você entende que ele foi evangelizado pelo próprio Jesus, velho? O próprio Jesus foi O cara tirou Jesus do trono lá para evangelizar o cara. Já pensou? Então, ou seja, esse cara não é comum, entendeu? Esse não é um cara tá comum. com moral, hein? Esse cara. Esse camarada é do outro mundo, né? Não é de outra terra, não. Tá com moral, hein? Jesus foi lá e aí, Paulo. Tornou Jesus evangelista de novo, né? Deixa eu aqui ganhar mais uma aula. Então, quer dizer, então a gente percebe que realmente foi algo sobrenatural. Por quê? Porque em cargos de altas responsabilidades e relevância, realmente acontece dessa forma, né? Uhum. Então a gente percebe que ele começa a jornada para ele cumprir a missão. E andar agora por uma missão, por um propósito, não mais por conveniência, né? Então, e ele começa realmente a preparação agora para mudar as crenças dele, quebrar as crenças, ficar de entre 10 e 13 anos ali, mais de uma década em preparação para dar frutos e voltar a Jerusalém ali, né? O interessante é que Paulo ele tinha uma meta, né? Tinha começo, meio e fim. Porque nas 3 viagens missionárias, na última ele já não voltou. Ele falou, eu vou, mas não volto. Não bate o combate. Já vou, já não volto lá. Guardei a fé e meu ciclo chegou ao final, né? Ele entendia que chegou ao final. Tinha chegado ao final o ciclo dele. Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia, né? Ele sabia que ele ia ser morto. Não era aquela picada daquela serpente que ia matar ele. Não, isso aqui bateu a mão. Não, isso aqui não. Não era a hora, ele estava conectado. Acho que o cara estava tão conectado com a eternidade. Eu acho que você se mover no profético hoje, é você andar dessa forma, é você ver, sabe, o que está definido por Deus na eternidade. E aí, ou seja, a gente tem aprendido, pastor, que um ato de fé é esse. Sabe, não é algo vão, que eu, para de chover agora. Não, eu me conecto com a eternidade, eu já vejo o que o Senhor escreveu sobre o que vai acontecer. E eu só libero a palavra profética. Né? Então a gente percebe que Paulo era um cara que realmente ele sabia o início, o meio e o fim. Verdade. Ele já tinha consciência, não é a hora, eu tenho que ir para tal lugar, não posso ir, o Espírito Santo me impediu de ir, eu vou para outro lugar. Né? Eu vou para outro lugar porque eu queria ir para vários lugares, mas o Espírito Santo não deixou, ele mandou ir para outro lugar. Então você andar com o Senhor é isso, se conectar à eternidade a ponto de saber o que Deus escreveu, o que Ele quer. Né? E aí você libera a palavra, a pessoa acha que, nossa, é fé, a fé se manifesta você se conectando com a eternidade, né? Sabendo o que Deus fala. É interessante que Paulo, ele, por ser cidadão romano, falando sobre a morte dele, né? Ele não poderia ser crucificado, né? O seu julgamento teria que ser colocado em discussão perante o imperador, né? Por ser cidadão romano, né? Ele não poderia ser crucificado. Interessante, né? Nessa época, né? E também os seus açoites, se houvesse, teriam que ser justificados, né? Porque ele era também cidadão romano. Tanto que Paulo, na sua morte, ele foi decapitado, né? Foi, arrancaram a cabeça do homem. O Nero, né? No ano Nero. 68. 68. Depois de Cristo, isso, exatamente. Só que ele foi decapitado, interessante, né?
fora de Roma. Não foi em Roma, foi fora de Roma, uma cidade, não fugiu agora do nome dela, uma cidadezinha pequena, ela foi fora de Roma, que ele foi decapitado, não foi em Roma. Você vê como é que é as coisas, né? Na própria cidade dele. Nero estava extremamente demoniado, né? Não, Pelo amor de Deus, aquele homem. Fez coisas atrocidades, né? Enfim, então. Acho que ele, ao mesmo tempo que ele mandou matar Paulo, também ao mesmo tempo mandou matar Pedro. Foi em sequência. É isso. Culpou os cristãos, meteu fogo a ponto de. Questão política, né? Questão política. Tanto que o primeiro julgamento de Paulo era questão religiosa, tanto que Roma não interferia em questão religiosa. Mas quando foi condenado, ele foi preso, ele incendiou Roma e tudo mais, aí ele já caiu na questão política. Aí foi morto por causa disso aí. Muito interessante a vida de Paulo, realmente muito interessante. O que Deus fez na vida dele, né? O próprio Jesus, né? Evangelizou Paulo, né? Evangelizou Paulo. É incrível, né? Qual foi a alma que Jesus ganhou, né? Paulo, né? Paulo. Quem discipulou ali né? Paulo. É verdade. Jesus fez muitos milagres, né? Muitas curas, né? Enfim, muitas obras tremendas que ele fez, mas tete a tete, que eu me lembro realmente foi Paulo. Depois da ascensão, de Jesus, da ascensão, foi Paulo. Mas você percebe que hoje a gente tem muitos relatos em estados muçulmanos, em locais onde o evangelho é proibido, de pessoas tendo encontros semelhantes a isso. Ou seja, o que o pastor José Rodrigues chama de evangelho eterno, né? Que, ou seja, é a conversão onde a pessoa, o reino é manifesto pelo próprio Senhor mesmo, através de experiências sobrenaturais. Ninguém vai pregar para ela, o próprio Jesus prega para ela, né? Então a gente tem algumas histórias, alguns testemunhos, começo nos dias de hoje. Acho que são pessoas realmente muito difíceis de se converter, de alcançar, né? Então tem casos como esse, que o próprio Jesus se manifesta e revela, né, a verdade. Né, caso do pessoal indígenas, né, também, que não, difícil acesso ao evangelho, tiveram encontro com Jesus. Eu vi o pastor Edson Teixeira, o evangelista Teixeira contando, e teve um cacique de uma tribo aí onde ele foi evangelizar um tempo, e ele mesmo falou que se converteu porque viu, ele foi dar uma esvaziada no ventre, né, para dar uma moita. Aí tá lá dizendo que quando ele estava lá, naquele bem bom lá, chega uma pessoa, se apresenta para ele e evangelizou para ele, falando que era Jesus. Aí perguntou para ele como é que era esse homem. Da forma que ele estava, porque a tribo indígena, o homem usa com as partes de fora e tudo mais. Ele falou, Jesus, da mesma forma que eu sou. Então, e a partir daquele momento o evangelho alcançou aquela tribo. Mas com certeza, eu creio. Eu também acredito, muito. O evangelho tem a sua multiforma de ser evangelizado às pessoas. Sim, é verdade. Então, Paulo foi o homem que... Paulo foi o cara, digamos assim. Né? Foi o cara. Sentido figurado, né? É isso. Realmente ali, a gente vê essa epístola de Paulo, a gente se maravilha, né? Maravilha. É tanta correção que ele tenta corrigir a igreja, para que a igreja venha andar no caminho certo. Os conselhos de Paulo, as epístolas de Paulo é mais aconselhos para os pastores acatar, para como tem uma discussão lá, tem uma discussão na igreja de Corinto, né? No início da epístola tem uma discussão lá, e nos nossos dias, trazendo para os nossos dias hoje, as chamadas panelinhas, né? Isso. Não, eu sou do pastor aqui, não, eu sou do Gessé. Aí Paulo chega já na lata, né? Como o pastor falou aqui, na lata. Peraí, vocês estão servindo a quem? A Deus, a Paulo, a quem? Né? E aí ele vai lá e descasca todo mundo. Né? É verdade. Interessante, né? Como Paulo realmente tinha essa veemência, né? Muito arredio em falar, né? Ele falava na lata mesmo, né? Vamos corrigir isso aqui agora. Não deixava para amanhã, né? Certo? O que a gente vê hoje, nos nossos dias, às vezes, até muitos líderes ficam protelando das decisões, o que tem que ser feito na liderança, porque se eu tenho um apreço melhor que o pastor, então eu posso passar um pouquinho a mão na cabeça dele, mesmo que ele esteja errado, né? Paulo não, ele chegava e já sei que você é meu amigo, mas você não escreveu, não leu, já era, entendeu? Você vai ter que se acertar, né? Então ele não tinha panelinha, não tinha escolha se um era mais a chegar. Não tinha diplomacia, né? Não tinha diplomacia. Porque para viver o evangelho você não tem que ser diplomático.
Você precisa viver ele, viver a verdade. Viver a verdade. Porque, ou seja, como é que você vai ser um profeta diplomático? Não tem. Porque o profeta diplomático ele vai ajustar as falas, ele não vai transmitir o que tem que ser transmitido, ele vai tentar de alguma forma, né? Proteger, não gerar um desconforto. E não é esse o objetivo do evangelho, né? É tirar você da zona do base conforto. aí, pastor, que Confrontar, né? não sei se você chegou a pegar essa época também. Hoje nós temos um discipulado mais de gabinete, né? Discipulado de gabinete, o pastor chama o obreiro, chama a liderança, vamos conversar. Na minha época, quando eu era obreiro, né, por várias vezes eu tive dois pastores discipulado. O discipulado dele era igual ao Paulo, certo? Semelhante assim, no meio da igreja mesmo. Certo? A minha No também meio da igreja. Uma vez eu, não sei o que eu fiz faz tempo, não me lembro mais o que eu cometi, o que eu errei, e aí foi no culto mesmo, no culto lá, ele me deu um corretivo mesmo, sabe? Certo? E aí, naquela hora você, né? Se ira, você se enche, quem ele pensa que é, né? Isso, aquele negócio todo, eu vou sair dessa igreja, esse pastor aquilo e tal, não volto mais aqui. Mas no outro dia você está tranquilo, tá? Você olha para você, eu errei mesmo, tá certo. Apesar de que você não concorda muito quando você é chamado a atenção na frente de todos, né? Não Ninguém é fácil, gosta, né? Ninguém gosta, né? Mas eu passei por isso logo que eu tinha meus 20 e poucos anos, até antes, né? Era obreiro novinho, né? A gente errava, que era uma bênção, né? Certo? Eu tinha dois pastores que era assim, né? De lá do púlpito ele dava um corretivo. Puxava a orelha, né? Puxava a orelha, mano. Uma voadora. Dava voadora. Literalmente, os dois que eu conheci davam uma voadora bem na jugular mesmo. Pra derrubar. Pra derrubar, mano. Tinha... Para quem quer conseguir passar por esse treinamento, sobrevive. Eu sobrevivi, mano. Hoje, dos tempos pra trás aí, o pastor chegava pra mim, não. Hoje, se você falar um pouquinho grosso, já era. Nossa. A ovelha já foi embora. Vou te processar, pastor, né? Vou te processar que você tá me estragando. Né? Hoje em dia é assim. Os irmãos são casca de ovo, sensíveis demais, tá? Sensíveis. É bênção pura sem mistura. Amém. Queridos, chegamos ao final da nossa podcast. Glória a Deus. Só resta agradecer a cada um. Miqueias, Deus te abençoe grandemente por essa participação. Aprendi muito, entendeu, pastor? Com certeza. Aprendi bastante. Coisas que eu não estava bem informado, agora eu informei mais ainda. Sempre vai adquirir conhecimento, né? Aprendendo todos os dias, né? Miguel sabe que eu tenho um carinho por ele muito grande. Desde Eu também. congregava muito de outro lá, né? Desde a nossa juventude, né, Miguel? É verdade. Éramos solteiros ainda, né? Estávamos lá. Estávamos, né? Aproveitando a nossa juventude na obra do Senhor. E é isso mesmo, tem que aproveitar, né? Mas é uma honra, viu, Jacé? Obrigado pelo convite. A gente... É muito gostoso, né, bicho? A gente falar sobre as coisas do reino do Senhor, né? É muito maravilhoso, né? É gratificante demais. É sempre uma honra mesmo. Amém. Que Deus abençoe você, sua família, seu trabalho, seu circular, seu ministério. Grandemente, não só hoje, mas para todos sempre, né? Dessa vez apostólica. Com certeza. Com toda sorte de bênção, meu querido. E essa foi mais uma de nossa podcast Tesouros Bíblicos. Cada um que está nos ouvindo, as pessoas que estão nos ouvindo, tanto aqui em Brasília como no Goiás, no Paraná, tem pessoas nos ouvindo também. Japão, forte abraço. Estados Unidos. Para onde chegar esse áudio aí, seja abençoado pelo nome de Cristo Jesus, no Piauí, Maceió, São Paulo. Temos muitas pessoas, um grande abraço para cada um que está nos acompanhando, que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês. E não se esqueça de compartilhar essa podcast. Vai lá no nosso Insta, podcast.tb, e Deus vai te abençoar no nosso canal no YouTube grandemente. Essa é mais uma de nossa podcast Tesouro Bíblico. Eu sou Gessé Anselmo dos Santos e o pastor Cláudio. Estamos Sempre aqui na ativa, aqui dando essa força aí. Debatendo e aprendendo. É bênção pura, sem mistura. Fique na bênção e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.